O que você faria se a única coisa que seu marido lhe deixasse fosse uma maldição, mas essa maldição escondesse a chave para mudar sua vida? A miséria pode nos forçar a fazer escolhas terríveis. Na escuridão da Mata Atlântica de 1856, uma viúva descobriu um segredo que a colocaria em rota de colisão com a lei e bandidos. Antes de prosseguirmos, assine o canal porque o final desta história chocará até mesmo os mais céticos. Naquele dia, o sol era apenas uma memória distante, filtrado pela copa impenetrável da Mata Atlântica que pairava sobre a fazenda abandonada. Isolda, 45 anos, estava ali não por escolha, mas porque o testamento de seu falecido esposo, um homem amargo chamado Silvestre, não lhe dera nada além de uma casinha de pau a pique e o direito de coletar lenha na parte mais escura do bosque, chamada Pântano do Coronel, um lugar onde nem mesmo os capatazes do finado latifundiário ousavam entrar após o anoitecer. Ela precisava de lenha para a lamparina e para cozinhar o parco milho, mas o que realmente a consumia era a humilhação. Tanta luta e tudo o que restava era a permissão para entrar no que todos chamavam de floresta amaldiçoada. O ar era pesado, úmido, carregado com o cheiro de mofo e terra revolvida. A cada passo, os pés dela afundavam um pouco na lama que não secava. Os gigantes da mata, os jequitibás, tinham raízes que pareciam serpentes petrificadas, espalhando-se como armadilhas traiçoeiras. Isolda vestia um saiote de chita desbotada e carregava o facão rombudo que Silvestre havia deixado. Era o único som além de sua respiração ofegante e do zumbido incessante dos mosquitos que pairavam sobre ela como uma nuvem de má sorte. Ela cortava os galhos caídos com a fúria e o cansaço de quem está no limite. De repente, a velha bolsa de juta escorregou e ela se desequilibrou, tropeçando em um cipó particularmente grosso e retorcido. Não era um cipó qualquer, mas sim uma trepadeira de cor escura, quase negra, que parecia ter sido esticada de propósito entre duas raízes enormes. Isolda sentiu um arrepio. Ela sempre fora ensinada a rezar contra os maus espíritos da mata, mas ali a ameaça parecia humana. Ela se levantou, limpando a terra do rosto e olhando para o cipó com suspeita. Era um laço, não estava ali naturalmente, mas sim para prender alguém. Um laço que parecia esperar uma vítima. Empurrada pela necessidade e por uma curiosidade nascida do desespero, Isolda ignorou a dor nos joelhos e começou a inspecionar as raízes próximas. O sol mal penetrava, formando pequenos círculos de luz esverdeada no chão, mas a sombra sob a raiz principal era densa como tinta. Ela tateou a terra. As raízes pareciam abraçar uma rocha. Ao lado da rocha, em meio a uma fissura, algo chamou sua atenção. Era uma pequena escultura de madeira, tosca, escura, quase invisível na penumbra, representando um pássaro de jacarandá com asas dobradas. O talismã era frio e liso ao toque. Silvestre nunca havia mencionado algo assim. Ela tirou o facão e raspou a lama e a vegetação rasteira. A rocha se moveu. Isolda parou, o coração aos saltos. A floresta inteira parecia ter silenciado, e agora o único som audível era o estrondo do seu próprio pulso em seus ouvidos. A rocha não era rocha, mas sim uma porta feita de madeira grossa de lei, há muito disfarçada pelas raízes e pelo limo. Ela empurrou com o ombro e com um rangido que parecia um grito abafado, a porta cedeu, revelando um buraco escuro e quadrado que exalava não só o cheiro de mofo, mas também um forte odor metálico, de sal e de tabaco barato, um cheiro que ironicamente a fez recordar-se do marido, um homem que passara a vida fumando fumo de rolo na varanda de casa. O medo era uma coisa viva e fria, mas a fome falava mais alto. Ela acendeu sua pequena lamparina a óleo, protegendo a chama trêmula com a mão. O calor da chama era quase imperceptível naquele ambiente frio e úmido. Abaixou-se e entrou. Era um túnel estreito reforçado com toras de madeira e revestido por pedras úmidas, descendo em espiral. O ar lá embaixo era abafado e oco, ressoando a cada passo que ela dava. Ela estava em um segredo que não pertencia a ela. O túnel se abriu em uma câmara maior, talvez 3 vezes o tamanho de sua cabana de pau a pique. No centro, havia pilhas de caixotes de madeira envoltos em lona grossa e cordas de sisal. O aroma de rum e especiarias era agora dominante. Eram mercadorias, é claro, contrabando.
seda estrangeira, garrafas de vinho do Porto, até mesmo algumas caixas de charutos cubanos que valeriam uma fortuna na cidade. O enriquecimento era uma possibilidade real, uma visão que apagou, por um momento, a memória do desespero de sua vida. Ao caminhar entre os caixotes, sentiu que o chão estava pegajoso. Não era lama, era sangue. Ela sabia que não estava sozinha antes mesmo de ouvir o gemido rouco no canto escuro da câmara. O pânico a atingiu como uma geada inesperada. Ela virou a luz da lamparina na direção do som e viu um vulto encolhido sob um emaranhado de lona. Era um homem, jovem, talvez com 30 anos, pálido, com uma camisa rasgada e manchada. Ele segurava a lateral do corpo, de onde escorria um fluxo escuro. Seu rosto estava coberto de poeira e suor. Ele tinha um olhar febril, mas os olhos, apesar da dor, eram alertas e frios, olhos de quem carrega muitos segredos. Ele murmurou algo ininteligível em meio a um acesso de tosse. Isolda hesitou. Se ela o deixasse ali, ele morreria. Se ela o ajudasse, ela estaria ligada a criminosos e ao risco de forca. A balança da vida de uma pobre viúva era pesada, mas o instinto de sobrevivência era mais forte do que a moralidade. Ela guardou a lamparina e correu até ele. "Quem é você?" ela perguntou, a voz trêmula. "Baltazar." Ele mal conseguia respirar, mas a mão dele, suja e fina, apontou para um caixote específico. "Não, o ouro." Ele desmaiou, o peso do corpo caindo sobre a mão dela. Isolda mal podia suportá-lo. Ali, no meio do contrabando e do perigo, ela tinha que decidir. A chance de enriquecimento estava ali, mas era um enriquecimento banhado em sangue. Um homem ferido em um esconderijo de bandidos era a prova de que a promessa de uma vida melhor viria com um alto preço. Isolda sentiu uma pontada de coragem que vinha diretamente de anos de privação. Ela pegou o cinto do homem e o apertou em torno de sua ferida. Se ele vivesse, ele seria a chave para o segredo do lugar. Se ele morresse, ela teria que levar o que pudesse carregar e rezar para que nunca la encontrassem. Ela olhou em volta, fixando-se no caixote que Baltazar havia apontado. Seu destino estava selado pela porta que ela havia aberto. Ele estava à beira da morte, mas ela estava à beira da liberdade, e a floresta lá fora esperava silenciosamente o desfecho. Isolda sentia o fedor do sangue em suas mãos, denso e ferroso, misturando-se ao aroma adocicado do rum que vazava de um caixote rachado. O contrabandista Baltazar ardia em febre, delirando e murmurando nomes desconhecidos. Inácia, o gato, Rio das Sombras. Isolda, com a pragmática frieza que a miséria lhes ensinara, sabia que ele morreria se ela não agisse rápido, e a morte dele significaria a perda da chave daquele segredo. Ela rasgou uma tira do seu próprio saiote de chita desbotada para estancar a ferida no flanco dele, enquanto a lamparina tremia, projetando sombras alongadas e fantasmagóricas nas paredes úmidas da câmara. Ela precisava de água, mas ir lá fora significava deixar todo aquele tesouro desprotegido, além de expor a abertura do bunker. Ela olhou novamente para o caixote que ele havia apontado. Estava marcado com um X branco e tinha o mesmo entalhe tosco que ela encontrara lá fora, o pássaro de jacarandá. Ela hesitou, a mão pairando sobre a pesada tampa de madeira. Roubar um moribundo era um ato vil, mas a imagem de sua cabana de pau a pique caindo aos pedaços e o desespero de um inverno faminto a impulsionavam. A linha entre roubo e sobrevivência tornava-se fina como seda. "Não toque." A voz era fraca, mas carregada de uma ameaça inesperada, cortando o silêncio da câmara. Baltazar abrira os olhos. Eram escuros e astutos, fixos nela com a intensidade de um animal encurralado. Sua febre o fazia suar profusamente e ele parecia um fantasma coberto de poeira. "Você é o quê? Uma fada da mata?" Ele tentou se sentar, mas a dor o fez gemer e cair de volta sobre o chão de terra batida. "Sou Isolda, a viúva de Silvestre." Ela respondeu, a voz mais firme do que esperava. "Eu tenho o direito de coletar lenha na floresta do Coronel, onde seu túnel termina. E se eu não tivesse entrado, você já estaria morto." Ele tossiu, cuspindo algo vermelho e espesso. A dor parecia rasgá-lo por dentro. "Silvestre," Baltazar riu, um som seco e estrangulado. "O covarde. Morreu e deixou você com essa herança de miséria." As palavras doeram mais do que o facão rombudo que Isolda carregava.
Sua conversa é arrogante demais para um homem que depende de mim para estancar o próprio sangue. O que você quer? Dinheiro? Tome o que quiser, mas não toque naquela caixa. A urgência em sua voz era palpável. Quero mais do que dinheiro, Baltazar. Quero o fim do desespero. O que há nessa caixa que vale mais do que a sua vida? Ele fechou os olhos, respirando fundo, e o cheiro de mofo da caverna parecia intensificar a sensação de confinamento. Meu futuro e a vingança que jurei. Se você me ajudar a sair daqui, eu te dou 20% do que está aqui. Uma riqueza que faria o coronel da fazenda babar. Se me roubar, eles vão te caçar. E eles são piores do que a lei. São a banda. A menção à banda fez Isolda cambalear. Ela sabia quem eram, a quadrilha que controlava o contrabando de diamantes e fumo entre o sertão e o litoral. 20% era mais dinheiro do que ela veria em 20 vidas. O acordo estava posto, sujo e tentador. Eu te curo, mas não me chame de covarde de novo e me explique o que tem o talismã do pássaro de Jacarandá a ver com isso. Baltazar sorriu fracamente, sua expressão suavizada pela febre. É a chave, o pássaro é o código. Meu pai o fez. Foi o último presente que me deu antes de ser levado pelo coronel e seus capatazes. Essa caixa é o que sobrou de nós. Isolda começou a tratar sua ferida com ervas que encontrara em sua sacola de coleta. Ela misturou as folhas com a água ardente que Baltazar tinha em uma cantil e aplicou a mistura no corte. Ele gritou, um som agudo que ecoou na câmara. Devagar, mulher. Você prefere a morte? Ela sentiu o calor da febre dele, o calor opressivo que se somava ao clima úmido do bunker. Ele era um risco físico, mas também sua única promessa de futuro. Ela sentiu um estranho alívio ao perceber que seu destino agora dependia de outro ser humano, mesmo que fosse um bandido. Enquanto tratava o ferimento, ela percebeu que o forte odor de sal e tabaco barato não vinha apenas da carga, mas de Baltazar. Ele cheirava exatamente como Silvestre cheirava quando voltava do mercado, um cheiro que Isolda havia associado à privação. De repente, a conexão com o marido morto se tornou um fardo a mais, uma lembrança de que a miséria deles não era acidental. Talvez Silvestre, em sua covardia, soubesse desse bunker. Talvez a herança não fosse uma maldição, mas um segredo que ele não teve coragem de usar. 3 dias se passaram. Isolda entrava e saía do túnel, sempre tomando cuidado para reajustar o cipó na entrada, garantindo que servisse como um alarme sutil. Ela trazia água, um pouco de fubá e, acima de tudo, a esperança de que ele se recuperasse. Baltazar estava melhorando, mas o medo de ser descoberto por seus antigos companheiros era palpável. Ele a instruiu a limpar o sangue e a poeira do chão para que não houvesse rastros. A banda virá. Eles sabem o que há aqui. Baltazar tossiu, o som áspero. Eles me deram como morto, mas eu voltei, por justiça. E a lei? E se a polícia da fazenda encontrar o esconderijo? A lei só chega se o coronel pagar, e eles são cegos para a floresta, mas a banda, eles têm olhos no escuro. Na manhã do 4º dia, enquanto Isolda preparava uma compressa, ela ouviu um barulho abafado lá em cima. Não era o som de um animal, mas sim o som de uma bota pesada esmagando as folhas secas. Ela olhou para Baltazar, que estava imóvel, o rosto tenso, os olhos como fendas. Esconda a lamparina, ele sibilou. Isolda apagou a chama rapidamente, mergulhando a câmara em uma escuridão total, apenas quebrada por filetes de luz esverdeada que vinham da abertura do túnel. Eles mal ousavam respirar. O cheiro de mofo e terra era agora sufocante. O som das botas parou bem na entrada. Um silêncio gélido desceu sobre o bunker. Se for a banda, eles não vão bater, sussurrou Baltazar, pegando um velho revólver de tambor que estava escondido sob o caixote do pássaro de Jacarandá. Eles atiram primeiro, e se não for a banda pode ser pior, pode ser o capataz do coronel. Isolda estava paralisada. Ela mal conseguia ouvir a própria respiração. A decisão estava tomada. Ela se tornara cúmplice dele. E agora a consequência estava literalmente à porta. Ela se perguntou se o desespero dela valia a morte iminente. De repente, a luz da abertura diminuiu drasticamente, como se alguém estivesse tapando a entrada. Um peso se moveu sobre a porta falsa. Baltazar, se você estiver aí, saiba que voltamos pelo que é nosso. A voz rouca e forte vinha de cima.
Era o sargento que patrulhava as terras do coronel, acompanhado por um conhecido bandido da banda. Eles estavam trabalhando juntos. A ameaça era dupla. O segredo deles tinha sido descoberto, e Isolda se preparava para rezar mais do que nunca. Eles estavam presos na escuridão úmida com o ouro da vingança e um inimigo que tinha tanto a lei quanto o crime do seu lado. Eles precisavam de um milagre para sobreviver à noite. A escuridão na câmara era tão densa que Isolda sentia a falta de luz como uma pressão física sobre os olhos. O silêncio do lado de fora era mais aterrorizante do que qualquer barulho. O peso sobre a porta de madeira, uma confirmação sombria, sufocava o ar úmido que já era escasso. Ela conseguia sentir o cheiro do suor febril de Baltazar e o forte odor de terra e mofo que emanava das paredes. O revólver na mão dele parecia pequeno e inútil contra a ameaça dupla que o cercava. Ela fechou os olhos tentando rezar, mas as únicas palavras que lhe vinham à mente eram a maldição de Silvestre e o nome de Baltazar. O sargento Elias, e a voz rouca deve ser de Zeca Rato da banda, sussurrou Baltazar com a voz falhando de dor e exaustão. Ele apoiou-se contra os caixotes. Eles vieram pelo carregamento de diamantes. O pássaro de jacarandá é um mapa para ele, Isolda. Não é apenas o código para o caixote maior. Diamantes? Ouro e prata não eram o bastante? O desespero de Isolda aumentou. Ela não havia se tornado cúmplice de um contrabandista, mas sim de uma guerra por riquezas que atraíam vingança e sangue. O ouro paga os capatazes e a lei. Os diamantes pagam a liberdade. Eles pensam que estou morto e que o segredo morreu comigo. O sargento Elias, ele sempre fez o jogo duplo com o coronel e a banda. Ele quer o diamante para si. O segredo estava agora na mão de Isolda. Ela tateou o objeto em seu bolso, sentindo a madeira fria e áspera do pequeno pássaro. Essa pequena peça de madeira valia mais do que toda a fazenda do coronel. O sargento Elias bateu na porta de madeira com a coronha de seu rifle. Saia logo, Baltazar. Sei que você está aí. Trouxemos o médico se você sair sem resistência. Mas se eu tiver que arrombar, o médico não servirá para curar o que Zeca Rato fará com você. Baltazar tentou rastejar, mas a ferida no flanco o impedia. Ele tossiu e o som oco ecoou na câmara, confirmando a presença deles. O cipó. O laço que armei na entrada. Isolda se lembrou. Ele não o notou ou ele o teria rearmado. Eles são cuidadosos. Zeca Rato deve ter desarmado o laço e reajustado a vegetação. Eles sabem o que procuram. Isolda, você tem que ir para o fim do túnel. Há uma pequena abertura que meu pai usava para a ventilação. Você é magra, pode passar. E você? Eu não saio daqui sem minha justiça. E sem a caixa. Eles vieram para me matar e levar tudo. Eu não morrerei de desespero nesta caverna. Isolda se arrastou na escuridão, seguindo a parede de pedras úmidas. O ar ficou mais frio e a poeira da terra batida, levantada pelo seu movimento, a fez espirrar. Ele espirrou, gritou Zeca Rato de cima, a voz mais próxima. O contrabandista está resfriado. Arrombem essa maldita porta. Houve um barulho seco de madeira rachando, seguido de um grunhido de esforço. Eles estavam usando a rocha do lado de fora como um ariete improvisado. Em breve a porta cederia. Isolda encontrou o que parecia ser uma fenda na rocha no final da câmara. Era estreita, mas ela viu a luz fraca de fora penetrar. Ela tentou empurrar as pedras soltas, mas elas eram pesadas demais. Não posso fazer isso, Baltazar. Você pode. Use o facão. A terra está solta. Vá, Isolda. Se você chegar à fazenda, peça ajuda ao padre Aurélio. Diga a ele o código do pássaro. 3 penas, um voo. Ele saberá o que fazer. Padre Aurélio? Por que um padre? Ele é o único homem que se preocupa com a justiça neste sertão. É a única promessa que posso te dar. A porta falsa estremeceu com um estrondo violento. Lascas de madeira voaram no interior da câmara. Baltazar apontou o revólver para a abertura iminente. Isolda, consumida pelo desespero e pela necessidade de sobreviver, começou a cavar com o facão na rocha úmida. Ela não estava cavando por ela, mas pelo segredo que agora a assombrava. Ela sentia a vibração da terra sob suas mãos a cada golpe que o sargento e Zeca Rato davam na porta. A terra estava solta e ela conseguiu mover algumas pedras. A luz de fora se tornou um fio mais grosso. De repente, houve um grito e um som de luta do lado de fora, não na porta do bunker.
A arremetida contra a porta parou. O que foi isso, Zeca? A voz do sargento Elias estava nervosa. Foi o cipó de novo, sargento. Zeca Rato amaldiçoou. Algum idiota caiu na armadilha de novo. É a maldição dessa floresta. Houve um segundo grito mais abafado, e o som de galhos quebrando. Parecia que o cipó não era um laço, mas sim um alerta que Baltazar havia deixado para si mesmo. E Zeca Rato, em sua arrogância, pensou que o havia desarmado corretamente. O silêncio do lado de fora era mais ameaçador do que a invasão. Baltazar, aproveitando a pausa, pegou a lamparina e a acendeu rapidamente. Ele usou a luz para inspecionar os caixotes e pegou uma chave de ferro enrolada em um pedaço de chita desbotada. Se a banda está lá fora, não podemos esperar. Eu distraio, você corre, eu dou 5 tiros, você usa esse tempo para sair da fenda e chegar ao rio. Não posso te deixar. Você não vai me deixar. Você está levando o segredo para o padre Aurélio. Você será minha vingança, Isolda. Ele abriu a caixa do X branco com a chave de ferro. Não havia diamantes visíveis, apenas uma pequena sacola de couro, dura e fria. Ele a entregou a Isolda. Vá e use o pássaro. Isolda sentiu a textura da sacola e percebeu que continha mais do que apenas a pedra preciosa. Continha o peso do mundo. Ela colocou a sacola dentro do saiote. A porta estremeceu novamente, desta vez com mais violência. Saia ou atiraremos! Gritou Elias. Baltazar sorriu, um sorriso febril e desafiador. Ele levantou o revólver. Isolda sabia que o momento era agora. Ela espremeu seu corpo pela abertura estreita no final do túnel, sentindo a aspereza da rocha raspar em sua pele. Ela estava livre, mas o preço da liberdade estava prestes a ser pago com sangue. O primeiro tiro ecoou na câmara, um estrondo surdo que foi abafado pela terra e pelas raízes. Isolda rastejou para fora da abertura, sentindo a mudança abrupta na temperatura. A câmara escura e úmida foi substituída pela brisa fresca e pelo cheiro doce das bromélias selvagens da Mata Atlântica. O sol, embora ainda filtrado pelas copas, era um alívio visual. Ela estava na base de uma raiz gigantesca, na parte mais densa da floresta, escondida por uma cortina de trepadeiras entrelaçadas. 4 tiros abafados como batidas secas em um tambor de couro explodiram atrás dela. 4 de 5. O som a fez se mover com uma urgência desesperada. A vida dela dependia de uma contagem regressiva de balas. Ela segurava a sacola de couro contra o peito, sentia o peso dos diamantes e de algo mais, algo pontudo e metálico dentro da bolsa. O pássaro de jacarandá estava em seu bolso. Isolda começou a correr curvada, desviando-se dos cipós e das raízes que pareciam agarrar seus tornozelos. O chão estava macio e cheio de mofo, a poeira úmida subindo a cada pisada. O pântano do coronel era traiçoeiro. Cada sombra parecia esconder um capataz ou um membro da banda. Ela usou o conhecimento que adquirira coletando lenha, movendo-se em direção ao som fraco de água corrente, o rio das sombras. Baltazar dissera que ele a levaria para a fazenda e ao padre Aurélio. A chita desbotada de seu vestido rasgou-se em um espinho. Ela mal sentiu. O desespero de ser capturada era um motor mais poderoso que qualquer dor. O risco de forca era menor que o risco de cair nas mãos de Zeca Rato. Mais um tiro, o 5º ecoou, seguido por um grito de dor que não era de Baltazar. O sargento Elias ou Zeca Rato haviam sido atingidos. Isolda não parou para pensar em quem havia caído. A distração era sua única promessa de fuga. Ela estava usando a vingança de Baltazar como escudo. Ela alcançou a beira do Rio das Sombras. A água era turva, cheia de limo e galhos caídos. Ela pulou sem hesitar, sentindo a frieza repentina do rio em contraste com o calor de seu corpo. Ela se abaixou, caminhando na água para não deixar rastros na margem, tentando cobrir o cheiro de mofo e sangue que a acompanhava. Enquanto caminhava, ela abriu a sacola para ver o que Baltazar havia lhe entregado. Além de uma dúzia de pequenos pacotes de papel de cera, os diamantes, havia uma velha medalha de prata. Não era um símbolo religioso, tinha o formato de um sol tosco e riscado, envolto em um aro de arame de cobre. Ela esfregou o objeto, sentindo a aspereza do metal e a falta de brilho. Era um amuleto que exalava um fraco cheiro de mofo e tabaco, a essência do bunker. Baltazar não lhe havia dado apenas um tesouro, mas um símbolo de sua família.
Ela escondeu a sacola e o medalhão no peito sob o vestido e continuou pelo rio. O padre Aurélio morava na pequena igreja de Santa Maria da Poeira, perto dos limites da fazenda do coronel. Ao sair do rio, ela ouviu o som de cavalos, galopes rápidos e furiosos vindo do interior da floresta. Eles a estavam perseguindo. Zeca Rato, pegue a viúva, ela está com a carga! A voz do sargento Elias, aguda e dolorida, ecoou na mata. Ele não estava morto. Isolda apertou o passo, agora correndo pela trilha principal que levava à fazenda. Ela precisava alcançar a igreja antes de ser vista. O sol começou a cair, e a geada prometida para aquela noite a fez tremer de frio. De repente, ela viu uma figura alta, vestida com um casaco de linho grosso, parada no meio da trilha. Era um homem, mas não o sargento. Ele parecia ser um capataz da fazenda, com um rifle de cano longo sobre o ombro. Para onde vai, mulher? As terras estão fechadas. Você está ilegal. A voz dele era grave e autoritária. Estou indo rezar ao padre Aurélio. Minha irmã está doente. Isolda mentiu, sentindo a garganta seca. Ela tentou passar por ele, mas ele bloqueou o caminho. Você está encharcada e fede a fumo. O que você esconde sob essa chita desbotada? O capataz a encarou com desconfiança. Apenas lenha molhada, senhor. Meu marido. O direito de lenha. Silvestre. Sim, o covarde. Vá embora. Não quero ver você de novo nestas terras ou eu te levo para a prisão. Ele a empurrou com o ombro e Isolda cambaleou, quase caindo. Ela apertou a medalha sob o tecido do vestido, sentindo o sol tosco em sua pele. Ela deu meia volta, fingindo voltar para a floresta, mas assim que o capataz se virou, ela desviou para um atalho lateral, uma trilha de cabras que a levaria diretamente para a parte de trás da igreja. O risco de ser pega pela lei era agora tão grande quanto o risco de ser caçada pela banda. Ela viu as luzes da igreja, pequenas e fracas, no meio da poeira do campo. O milagre estava perto. Ela corria, o ar frio rasgando seus pulmões, a mente focada apenas nas palavras de Baltazar. 3 penas, um voo. Ela irrompeu pelo portão da igreja e caiu na frente da porta da sacristia. Padre, Padre Aurélio. Ela tossiu, a voz rouca. A porta se abriu lentamente e um homem velho de barba branca e olhos bondosos a encarou. Minha filha, o que houve? Por que a pressa? Eu tenho uma promessa para o senhor. Isolda mal conseguiu falar. 3 penas, um voo. O padre empalideceu, sua mão apertando o rosário que pendia de sua cintura. Seus olhos se moveram nervosamente para a floresta escura, de onde o som distante dos galopes se aproximava. O segredo de Baltazar estava agora com o único homem que poderia fazer justiça no sertão. Entre rápido! Ele disse, puxando Isolda para dentro da sacristia úmida e pesada com o cheiro de mofo e incenso. O sargento Elias e a banda estavam a menos de 500 passos de distância. O padre fechou e trancou a porta. Isolda estava salva por enquanto, mas havia levado a guerra para a igreja. Ela estava dentro da casa de Deus, mas sentia que o inferno estava prestes a arrombar as portas. O padre olhou para ela com uma mistura de medo e reverência. Ela havia trazido um segredo que poderia libertar ou condenar toda a região. O cheiro de mofo e cera velha da sacristia acolheu Isolda, mas o calor de um santuário não podia dissipar a sensação de frio que vinha do desespero e do medo. O padre Aurélio, com o rosto branco como cal, apontou para um armário baixo e pesado. Esconda-se, depressa. Eles não vão invadir a casa de Deus, mas vão exigir explicações. Sua voz era um sussurro autoritário forçado. Isolda, no entanto, permaneceu parada. A promessa que havia feito a Baltazar e a urgência do segredo eram mais fortes que seu instinto de se esconder. Eles me querem por causa do que está aqui, ela disse, tirando a sacola de couro do peito. Ela a abriu e despejou os diamantes no tapete úmido da sacristia. As pedras preciosas, envoltas em papel de cera, brilhavam fracamente sob a luz da lamparina a óleo. Em seguida, ela tirou a medalha do sol tosco e o pássaro de jacarandá. 3 penas, um voo. Ele disse que o senhor saberia. O padre pegou a medalha do sol. Seus olhos se arregalaram. A bondade em seu rosto se transformou em uma raiva silenciosa de anos. O sol de Baltazar, a vingança da família dele. Ele murmurou, e seu olhar se voltou para Isolda com nova urgência. O pai dele era meu amigo, Isolda.
um homem íntegro que o coronel e seus capatazes destruíram para tomar suas terras. Eles o fizeram parecer um criminoso. Esse segredo é a justiça que Baltazar procura. Antes que ele pudesse dizer mais, uma batida violenta na porta principal da igreja fez os vitrais tremerem, levantando uma nuvem de poeira. Padre Aurélio, abra esta porta em nome da lei! A voz do sargento Elias, arrastada pela dor e pela fúria, ecoou do lado de fora. O que você vai fazer com isso? Isolda perguntou, olhando para os diamantes espalhados. O padre agiu rápido. Ele pegou a sacola, colocou as pedras de volta e a escondeu sob o altar da sacristia. Ele pegou o pássaro de jacarandá e o enfiou em uma Bíblia antiga, deixando apenas o medalhão do sol em sua mão. Você é minha freguesa, Isolda. Veio rezar por seu luto. Não há segredos aqui, apenas promessas a Deus. Agora, venha. Eles saíram da sacristia e caminharam pela nave escura até a porta principal. O ar frio da noite entrava pelas frestas. O padre Aurélio abriu o ferrolho e se deparou com o sargento Elias, pálido e com uma mancha escura de sangue na perna, e Zeca Rato, o homem da banda, com o rosto deformado pela frustração. Os cavalos agitavam-se na poeira da praça da igreja. Sargento Elias, o que significa esta blasfêmia? O padre assumiu uma postura de coronel da fé. Não há blasfêmia, padre. A mulher está com você, a viúva Isolda. Ela ajudou um contrabandista ferido a fugir e roubou a carga. Nós a rastreamos até a entrada do seu santuário. Isolda deu um passo à frente, cobrindo o rosto com a mão, como se estivesse chorando. O toque do medalhão do sol em sua palma era seu ponto de apoio. Roubei? Que besteira! Eu mal consigo pagar pelo óleo da lamparina. O senhor está louco, sargento. Sua atuação era convincente, nascida do desespero real. Ela esteve no bunker, ela está encharcada de lama e cheira a fumo, gritou Zeca Rato, avançando. Ele era grande, com uma cicatriz feia cruzando o maxilar. Queremos a carga e o bandido. Baltazar, o padre perguntou, fingindo surpresa. Aquele pobre moço, ele não morava há anos na capital. Ele voltou, e a viúva o salvou. Procurem. O sargento Elias tentou empurrar o padre, mas a dor na perna o fez cambalear. Aqui é a casa de Deus, sargento. Você entra desrespeitando o santuário e eu denuncio seu ato ao bispo, e a corrupção na fazenda será exposta. O padre apontou para o céu escuro. A lei tem um limite. A ameaça do padre era política e religiosa, e Elias recuou, embora seus olhos estivessem cheios de vingança. E a carga, os diamantes? Zeca Rato rosnou. Diamantes? Meu caro, só há pobreza aqui. A única coisa que Isolda me trouxe foi a promessa de rezar por sua alma e a alma de seu falecido marido. Ela me contou sobre a chita desbotada de seu vestido e a falta de comida. Você está cometendo um erro, Zeca Rato. O sargento olhou para a floresta escura. Ele sabia que Baltazar estava ferido e que o segredo estava em jogo. Ele não podia arrombar a igreja sem consequências, mas também não podia voltar para o coronel de mãos vazias. Voltaremos com um mandado, padre, Elias disse, cuspindo no chão de poeira. E se encontrarmos o contrabandista ou a carga, o senhor será cúmplice. Zeca Rato deu um último olhar cheio de ódio a Isolda e montou em seu cavalo. Os dois se afastaram, galopando de volta para a escuridão da fazenda. Isolda desabou no chão úmido da igreja. Eles vão voltar. Sim, vão, disse o padre, a voz baixa. Mas você comprou tempo. Agora, Isolda, temos que agir rápido. O que você sabe sobre o pássaro de jacarandá e a medalha do sol? Isolda puxou a lamparina e a levou de volta para a sacristia, onde a luz era mais íntima. Ela pegou o pássaro da Bíblia e o entregou ao padre. Baltazar disse que o pássaro é a chave, e a medalha do sol era do pai dele, que o coronel arruinou. O padre segurou a pequena escultura, sentindo a textura da madeira escura. Não é só vingança pessoal, Isolda. A família de Baltazar tinha o título de metade dessas terras, antes que o pai do coronel as tomasse por meio de dívidas falsas. Esse bunker não é apenas um esconderijo, é a prova da fraude. O pássaro de jacarandá. Ele tem 3 penas, uma asa e o bico é um pequeno gancho. O padre pressionou o bico da escultura. Um pequeno clique metálico soou na sacristia. A ponta do bico se moveu, revelando um minúsculo cilindro de papel enrolado dentro. O segredo havia se aprofundado. É a carta, exclamou o padre. A carta de confissão de um dos capatazes do coronel, escrita antes de morrer.
onde ele detalha toda a trama. Isolda olhou para o pequeno pedaço de papel. O enriquecimento não era apenas dinheiro, era a justiça que Baltazar tanto ansiava. O que faremos agora, padre? Eles vão me caçar por essa carta. Nós vamos levá-la à capital e vamos restaurar o nome de seu amigo. A sua promessa a Baltazar nos salvará a todos. Ela sentiu o peso da medalha de sol em sua mão. O sol, depois de tanto tempo, estava finalmente prestes a nascer. Ela tinha um desespero novo, o de fracassar na missão que lhe foi dada. Eles tinham a chave, mas sair do sertão vigiado pelo sargento Elias e pela banda seria o maior desafio. O sargento Elias vai alertar o coronel. Temos que sair antes do amanhecer. O padre assentiu, os olhos ardendo com uma fé renovada. Eles tinham os diamantes, a prova e a justiça. Eles só precisavam de um milagre de fuga. O padre Aurélio rapidamente vestiu um manto escuro e amarrou a lamparina a querosene em sua cintura, o brilho fraco mal conseguindo furar a escuridão absoluta da noite. Isolda embrulhou a carta de confissão, o pássaro de jacarandá e o medalhão do sol em um pedaço de chita desbotada, prendendo-o sob o seu saiote perto da pele. O cheiro de mofo do bunker ainda estava nela, misturado com o sal e o suor, uma marca da culpa. Eles não podiam usar a porta principal, pois sabiam que Elias ou Zeca Rato estariam à espreita. Vamos pelos fundos. O cemitério tem uma passagem para o antigo caminho dos tropeiros que leva ao sertão, sussurrou o padre, a voz rouca, mas firme. De lá podemos pegar um trem de carga para a capital, se o milagre nos ajudar. Eles se moveram pela sacristia úmida e saíram para o pátio traseiro, onde a poeira da noite estava assentada, fria e molhada pela geada que começava a cair. O ar era gélido, um contraste brutal com o calor do bunker. Ao atravessarem os túmulos, Isolda parou. Ela podia ouvir o rangido sutil de couro e o som abafado de cascos. Eles estão nos portões da frente, padre. Eles vão esperar pelo amanhecer para arrombar. O padre apertou o passo, forçando-se a correr apesar da idade. Eles alcançaram a cerca de arame farpado que delimitava o cemitério da trilha. O padre levantou o arame com um gancho e Isolda passou primeiro, sentindo o metal gelado roçar seu ombro. Eles estavam na trilha dos tropeiros, um caminho de terra batida que descia abruptamente pela encosta. Rápido, Isolda. A fazenda fica logo abaixo, temos que evitar os capatazes. Eles corriam pela trilha escura, o medo os impulsionando. De repente, o brilho de uma lamparina apareceu na trilha, vindo em direção a eles. Era uma patrulha. Esconda-se! O padre a empurrou para trás de um arbusto espesso. Eles viram 3 homens a cavalo, um capataz da fazenda e 2 jagunços. Eles usavam casacos de couro e suas expressões, iluminadas pela luz bruxuleante da lamparina, eram duras e implacáveis. O sargento Elias disse para fechar todas as saídas, disse o capataz. A viúva Isolda e o padre estão fugindo com a fortuna de Baltazar. O coronel nos dará a nossa parte se os pegarmos. Baltazar está morto? Perguntou um dos jagunços. Ferido e preso, mas o tesouro está com a viúva. Eles estavam falando sobre Baltazar como se ele fosse uma peça descartável. Isolda sentiu a urgência da vingança que ele buscava. Ela apertou a medalha do sol, que parecia quente em sua mão fria. O capataz parou o cavalo a poucos metros de seu esconderijo. O cavalo bufou na poeira molhada. Isolda e o padre mal ousavam respirar. O risco era alto demais. Não sinto cheiro de nada, capataz, disse o jagunço. O sertão não cheira a nada à noite. Mas o padre e a mulher têm que estar por aqui. Eles não podem ter ido longe. O capataz desceu do cavalo e se dirigiu exatamente para o arbusto onde estavam escondidos. Isolda estava pronta para rezar por um milagre quando o padre Aurélio agiu. Ah, a bênção da água benta nos campos! O padre saiu repentinamente do esconderijo, levantando a lamparina e derramando um pouco da água que levava em uma pequena garrafa sobre a cabeça do capataz. O capataz gritou, chocado, levantando as mãos para cobrir o rosto. O que está fazendo, padre? Acolho as almas errantes. O senhor está a serviço de um coronel corrupto e de bandidos da banda. Lave-se do pecado. A cena era cômica e tensa ao mesmo tempo. Os jagunços riram, mas o capataz ficou furioso. Não perca seu tempo com sermões. Onde está a viúva?
Que viúva! Minha filha Isolda estava na igreja buscando a promessa de um futuro melhor. Ela estava em desespero e eu a mandei para casa. Ela está cansada da miséria que seu coronel impôs a estas terras. O padre, com seu comportamento exagerado, comprou o tempo necessário. Os jagunços, embora suspeitassem, não ousaram tocar no padre. Isolda usou a confusão. Ela rastejou para o lado oposto, esgueirando-se pelo barranco e correndo novamente pela escuridão úmida da trilha. Ela se moveu rápido, sem fazer barulho. Ela precisava chegar à estação de trem. O padre, após uma discussão acalorada, convenceu o capataz de que Isolda havia retornado à sua cabana de pau a pique. Isolda, correndo sozinha, sentiu o peso do segredo em sua pele. Ela estava a caminho da capital, mas o dinheiro dos diamantes não lhe serviria se ela fosse pega. A estação de trem era um ponto isolado no sertão. Ela encontrou um vagão de carga abandonado, cheio de sacas de café. Ela se escondeu entre as sacas, sentindo o cheiro forte e amargo do café. Alguns minutos depois, o padre Aurélio chegou, ofegante mas ileso. Temos que esperar. O trem parte em 2 horas. Ele tirou a carta e o pássaro de jacarandá de Isolda para examiná-los. Temos a justiça nas mãos. E se Baltazar morrer? E se eles o matarem por causa de nossa fuga? Isolda perguntou, sentindo uma pontada de culpa. Então, a vingança dele será honrada. Mas primeiro, temos que usar o que ele nos deu. O padre Aurélio, sob a luz fraca de sua lamparina, começou a ler a carta. Era uma confissão detalhada de como o coronel usara a lei e os capatazes para roubar as terras de Baltazar e forjar dívidas. A prova era irrefutável. Os diamantes são o pagamento para os juízes desonestos. O coronel estava se protegendo. E quanto a nós, se fizermos justiça, o que ganhamos? O enriquecimento que Baltazar prometera. Ganhamos a liberdade, Isolda, e talvez, um pouco de terra e ouro para reconstruir sua vida. O apito longo e estridente do trem anunciou sua chegada. Isolda e o padre se prepararam para a última parte da fuga. Quando o trem se moveu, sacudindo o vagão, eles olharam para trás para a escuridão do sertão. Eles tinham escapado, mas o segredo de Baltazar ainda não estava seguro. Eles iriam enfrentar o poder do coronel na capital. Olhe! O padre apontou para uma sombra correndo ao lado dos trilhos. Era um homem, Zeca Rato, que havia alcançado o trem a cavalo. Ele estava se preparando para subir no vagão. Eles não estavam livres ainda. A banda estava determinada a recuperar sua fortuna. A promessa de Baltazar estava prestes a custar suas vidas.